Oi, gente, tudo bem? Vou ler uma história aqui e comentar com vocês, tá bom? 60 Histórias para Dormir 3, da Disney. Eu já vi umas coisas aqui, gente, antibíblicas. Eu já vi o anticristo aqui, tá? Já vou falando logo. Chama O Disfarce. Woody percebeu que sua noiva, a linda pastorinha Beth, estava inquieta. Desde o dia anterior, ela estava escondida na gaveta debaixo da cômoda de Andy e se recusava a sair. O xerife estava muito preocupado, mas como Andy ainda estava no quarto, era impossível resgatar sua bela. Então, quando o menino foi tomar o café da manhã, Woody saltou do criado mudo e foi até a parte de baixo da cômoda. Ele escutou nenhum barulho. Oi, querida Beth, amor da minha vida. Woody chamou. O que foi? Posso ajudar? Woody, se você soubesse. Molly convidou as amigas ontem à tarde. Sim, e você se divertiu bastante? Não, ao contrário. Olha só, as meninas estavam procurando com o que brincar, até que uma delas sugeriu brincar de fantasiar as bonecas da Molly. E do que elas vestiram você? De cowboy. E ela estava chorando aqui, gente. Beth respondeu, deixando escapar um soluço. Legal, você deve ter ficado linda. Eu teria adorado te ver, se eu soubesse. Não, justamente, eu estava ridícula. A calça era muito grande, o chapéu cobria meu rosto. As botas eram muito pesadas e as amigas da Molly caçoavam de mim. Ainda lembro direitinho. Querida, tenho certeza de que você estava maravilhosa. Não fique triste assim. Saia daí. Ela está escondida, não quer ser vista, está com vergonha. Então Beth saiu da gaveta e deslizou até o chão. Minha amada, exclamou Woody. Adoro seu vestido rosa com espartilho azul, mas tenho certeza de que teria amado te ver vestida de vaqueira. Ainda que um pouco envergonhada, a pequena boneca acabou se acalmando com as palavras de Woody. Então, da próxima vez eu vou guardar minha fantasia, disse ela, ficando vermelha. Mas com uma condição. Um dia, você vai ter que se fantasiar de pastora. Então, ela se jogou sobre Woody e cobriu o seu rosto de beijos. Não sei se vocês entenderam. Enfim, vou comentar sobre isso. Hoje, a minha filha mostrou um desenho, né? Que era o cachorro e o gato. E o cachorro e o gato apaixonados e eles têm coraçõezinhos, né? E eles cruzam. E eu disse, filha, não, é cachorro com cachorro, gato com gato. A mesma espécie, né? Daí estava tentando explicar um pouquinho para ela. E isso me lembrou o quê? Zoofilia, né? Que acontece com que alguns seres humanos gostam de namorar cachorros, gatos, vacas. Alguns homens, meninos, né? Perdem a virgindade com uma vaca. Eu já ouvi muito isso quando era adolescente. Histórias reais, enfim. E aí, quando fala que o disfarce eu sou mulher, mas estou disfarçada de homem. Ou eu sou homem, estou disfarçada de mulher. Então aqui é um casalzinho, né? Que é, acho que do Toy Story. Do Toy Story. E aí o casalzinho, ela é naquele estilo antigo de... Eu não vou saber dizer que época que é essa. Não sei se é 1500, 1800, enfim. Entre 1500 e 1800, aqueles vestidos, né, longos, um chapéuzinho rosa assim, ela usa, coisa mais linda.
bem feminina. Então, ela vai para uma festa, que ela é uma boneca, né? Então, a dona dela, que é a criança, leva. E a criança leva ela e as outras crianças têm as bonecas. E tem os bonecos, né? Então, a dona dela tem ela, a boneca. E a outra amiguinha leva o quê? O vaqueiro, vestido de homem. E a bonequinha dela com vestidinho, né? De menininha. E aí fala assim, vamos trocar as bonecas. As meninas vão usar roupas de meninos e os meninos vão usar roupas de meninas. Aí, por isso que eu falei, que é uma indução para a criança, né? Enfim, antibíblico. E aí, a namoradinha dele, que é a namoradinha do xerife, usa uma calça bem larga. Então, assim, não é uma calça jeans normal, não é uma roupa de vaqueira. Ela fala, é tudo bem largo, né? Tudo bem, né, desproporcional, para ela parecer assim masculinizada, né? E ela fala assim, eu tô com vergonha, eu tô me escondendo. Daí ele fala, não, é normal, tranquilo. Nossa, eu acho que você fica linda assim, né? Larga aquela sua roupa, né, rosa, tal. E aí ela fala no final, né? Tudo bem, eu topo. Mas aí você tem que se vestir de mulher, então você vai usar a minha roupa. E a gente vai ser um casal assim. Aí no final eles se beijam, apaixonados, tipo assim, olha, nós somos, não é que nós somos mais felizes assim? Eu usando as suas roupas e você usando as minhas? Assim eu entendi esse como disfarce. Que sutil, né? Nossa. Enfim, a gente vai pegando umas coisas, né? E os desenhos eles estão mudando para ir nas escolas também para ensinar as crianças, né? Novos conceitos e ideologias, né? Sobre sexo também, enfim, liberalidades. É isso, então esse foi a leitura e o comentário de hoje. E a gente tem que ficar atento com os nossos filhos, né? Eu acho, a meu ver, que no futuro, infelizmente já falei sobre o que eu acho, né? Que os pais eles vão perder completamente o poder familiar, que se diz, né, no direito civil, no direito de família, né? Era o pátrio poder, né? Era o direito do pai, e aí virou poder familiar. Eu acho que isso vai ser algo que vai ser completamente do Estado no futuro. Eu acho que as crianças, eu acho que a gerar crianças, úteros artificiais, tudo isso vai ser tirado. Assim eu acredito. E eu acredito no fim da mulher também. Eu acho que vai ser só homens. Então vai ser só homem com homens gerando crianças através de máquinas. Através do avanço da genética, entendeu? Enfim. E eu acho que as mudanças, elas são bem lentas, a ponto que a gente não resiste a elas. Tipo assim, um grãozinho, então se você não sente, digamos que você tome sempre a água doce, e daí, do nada, alguém vem e coloca uma colher de chá de sal, você fala, que água salgada? Mas se a pessoa ficar colocando um grãozinho, você não vai sentir depois no final dessa colher de sal na sua água, porque você foi se habituando pouco a pouco. Então, assim, as coisas que são tiradas do ser humano, ele não
não sente. Daí aquilo que é oposto, que é contrário, passa a ser correto. Então, assim, as crianças, elas vão sendo tiradas dos pais, até porque você deixa o pai e a mãe bem ocupados para não perceberem, né, que as crianças estão sendo tomadas, que o poder, sei lá, o poder familiar está sendo, sei lá, não, é isso, está sendo tomado, o direcionamento das crianças, né? Até o momento em que é errado, se torna moralmente errado o pai e a mãe criar o filho. Se torna errado. Então, se o Estado, como aquele que sabe com os profissionais o que é certo e errado, a gestação gerada pelas máquinas se torna algo que é mais seguro, que eu te livro da dor, eu te livro do... E todo o processo natural se torna endemonizado, entendeu? A menstruação é vista como o mal, a gestação também, e o gerar se torna o quê? Não. E assim, no futuro eu vejo assim, é preciso que alguém aprove que você venha gerar. E quando se gera por máquinas, aí tem controle total do Estado sobre quem vai gerar, o que nós vamos gerar e como serão gerados e aquilo que. Então, desde da máquina ali do gerador, você já escolhe e é como se a creche, hoje a creche, a criança recém-nascida vai para a creche. E não, a creche ela já começa desde a barriga artificial, que é o gerador, né, por máquina. Então você já começa a doutrinar desde o embrião, já começa a ser doutrinado. Assim eu vejo, assim minha visão futurística, né? Então já começa ali. Então assim como a criança na primeira infância, eles dizem assim, mas é um pecado, a sua criança vai ficar atrasada se você não colocar ela na creche. Além de você perder tempo, de ganhar dinheiro e ter sua liberdade, a criança perde de aprender. A mesma coisa. Futuramente vão dizer, se você tiver uma gestação com a criança dentro do seu útero, quem está perdendo é a criança, é um pecado você fazer isso. Ela sendo gerada pela máquina e não por você, você vai poder trabalhar, não vai precisar receber nenhum tipo de auxílio. E também ela terá o aprendizado durante o que você não vai conseguir passar para o seu filho. Um exemplo. Assim eu vejo. Então, assim, as coisas elas vão sendo tiradas, porque aquele que tem pouco, até o pouco será tirado. E aquele que tem mais e mais será dado. E isso tem a ver com a família, com a presença, entendeu? E mais conceitos errados serão dados e os corretos serão tirados. Até o ponto que os cristãos eles ficam confusos, eles já não sabem o que é certo e errado, né? Porque é muito sedutor todo tipo de avanço. É extremamente sedutor, que parece mais fácil, parece realmente que é o correto. E aí o que é correto dá a sensação do quê? De culpa, né? E o errado dá a sensação de satisfação. Eu falo essas coisas porque, enfim, são as coisas que eu sinto, entendeu? Que, por exemplo, quando eu falo do fim da mulher, é porque surge uma nova mulher, que é um homem, entendeu? E aí, eles podem ter filhos. A mulher, ela é a geradora,
né? Ela que gera. E daí não necessita mais, né? Então, assim, eles são mais fortes e eles juntos, eles se viram melhor. A mulher, ela sempre esteve ali por causa do papel dela de geradora. Né? É como se o homem, muitas vezes, ao longo de toda a história, eu suporto você. Porque, sinceramente, se eu não precisasse de você, eu não ia casar com você e ter filhos. Porque se eu pudesse ter filho sozinho ou com outro homem, assim eu faria. Por quê? Antigamente, o homem não conversava com a mulher. Não sei se vocês sabem. Homem só falava com homem. Por isso, Paulo fala: mulher não é para abrir a boca. Porque a mulher é ignorante. A mulher não sabe de nada. Entendeu? Então, a mulher fazia dois papéis, né? Ela fazia o papel do prazer, que era a prostituta, e o papel da esposa, e era separado. A esposa é para gerar os filhos. O prazer ele não tinha com a esposa, ele tinha com a prostituta. Entendeu? Então, assim, havia essa dicotomia. Hoje, não. A gente tem, na mulher, as duas coisas. O prazer e os filhos. E os frutos, né? Entende porque na cabeça dos homens, a gente não olha para um homem com essa dicotomia, será que ele é um prostituto ou ele é um marido? Não. O homem é sempre um futuro marido. Por pior que seja, sempre as mulheres enxergam. O homem não, quando ele olha para uma mulher é dicotomia. Ou é prostituta ou é esposa. Por causa disso. Então, sim, essa separação. E eu vejo, né, que o homem, ele suporta a mulher porque ela gera as crianças. Mas ao longo de toda a história, por isso que surge o feminismo, por isso que surge, né, por mim, eu acredito que todo o sofrimento, que tudo que a humanidade passa, fica dentro de nós, do DNA, e passa de pai para filho, que se chama também de maldição hereditária, e para mim é uma maldição ao longo da história. Então, assim, quando surge algum movimento como o feminismo, eu não suporto os homens, todos os homens são ruins, é porque, sim, ao longo da história, todos os homens eram ruins para essa mulher. É que, assim, não é o homem de agora não tem culpa, ele não sabe o tipo de homem que o ascendente dele foi no passado, porque se ele pudesse ver, ele ia falar, caramba, era ruinzinho mesmo, né? Entendeu? Ou, nossa, olha como que ele fez sofrer minha avó. Você ia ficar com muita raiva, entendeu? É que a gente não pode estar lá para ver. Mas Jesus via, por isso ele sempre defendia as mulheres. Ele via o quanto elas sofreram. E uma das maneiras de você lidar com a dor, inclusive geracional, é através do ódio. É claro que essa não é a maneira que Deus quer, porque o ódio destrói. Então, o ódio, ele destrói o quê? A própria mulher. É o que Deus estava me falando outro dia sobre amar. Eu estava falando para ele, né? Alguma parte do meu corpo que eu estava desgostosa. Ele falou assim, então, coloca amor. Coloca amor, cuidado, que vai ficar do jeito que você gosta. Do jeito que você quer e gosta. E aí eu vejo a destruição dos sexos, né? Do casal, Adão e Eva, que culmina, para mim, no fim da mulher e na geração, no ser humano que se fabrica, não gera mais, fabrica, né? Por causa do ódio. Então, o homem, ele odeia a mulher,
ou ele usa a mulher, e a mulher, ela com baixa autoestima, ela se odeia as outras mulheres. Não sei se você já ouviu, né, que os homens são unidos e as mulheres não são, realmente. E elas odeiam os homens, então elas se destroem. Enfim, é mais ou menos isso. E aí eu sempre vejo uma destruição da mulher como assim, eu colaboro com os homens para que eles tomem o meu lugar e para que eu suma da história. Porque lá no Éden, o meu problema foi com a cobra, foi o pecado que eu cometi. Daí esse homem passou a me perseguir, eu sofria por causa dele, mas o meu desejo era para com ele, eu queria muito ele. Mas ele era promíscuo, né? E ele me perseguia, ele não deixava que eu falasse, que eu tivesse a minha liberdade de desempenhar bem o meu papel, né? Eu criei uma personagem para isso, né? Eu estou desenvolvendo, mas não há problema nenhum falar aqui com vocês, porque é sempre para mim, mas eu não quero fazer as coisas por vaidade, entendeu? A minha questão com os livros não é vaidade, é amor mesmo. E às vezes esse relacionamento ao longo da história, homem e mulher, inclusive hoje é 2 de junho, é um relacionamento de amor e ódio, entendeu? E que hoje a gente tem a oportunidade de lutar contra, né, o feminicídio, né, lutar pelos nossos direitos de mulher, mas saber o ponto de se defender a si sem se defender do outro, o que é difícil, né? Tem muita gente que não sabe o limite em que eu defendo o direito da mulher, mas sem atacar o homem. Porque se a gente não é 2, a gente não é nada. Nós sempre somos em pares, nós sempre somos em 2. Deus criou a gente para ser assim, e há muitos conceitos errados. Inclusive, casar e continuar sendo cada um por si, sendo 2. Não, a gente casa para ser um só, não é? Como Jesus disse. E deixará pai e mãe, se tornarão uma só carne. Está em Gênesis, né? Enfim. E é isso. Eu acho que tem muitas coisas, né? Porque eu sempre penso, eu escuto as pessoas dizerem coisas sobre relacionamentos, eu sempre penso, daí eu vou lá pro Éden. Porque sempre Deus me fala, vai pro Éden. Porque daí você vê se é uma verdade, se é uma mentira. Se não tiver lá no Éden, é uma mentira. Porque o Éden é um relacionamento saudável, né? É o que foi criado e depois foi, enfim. Em relação a tudo que a gente vai fazer, é sempre com base no amor e não na dor, né? E nunca pode ser por vaidade, tem que ser por amor, entendeu? Eu acho que muitas coisas o ser humano ele tá perdendo por vaidade. Quem é vaidoso? Satanás. Extremamente vaidoso.
E já que, e assim, você pensa, não dá para perder mais nada? Ah, dá. Dá para perder sim. E vai perder. Só que eu perco, mas eu ganho. Quando você está ganhando, você não percebe que você está perdendo, entendeu? Não percebe. Então, para mim, o instrumento de Satanás é sempre ele vai te pagar. Ele sempre vai te dar algo que você vai ficar tão deslumbrado que você não vai perceber que ele está roubando o que é mais importante. Então, para mim, todas as coisas que o ser humano vai perder no futuro é porque antes o diabo pagou. E pagou bem. Então, quando o ser humano virar, sei lá, para a cobra e disser assim, você me roubou isso, eu falo assim, mas eu te paguei bem, dá uma olhada. Dá uma olhada se eu não paguei bem, olha na sua conta. Caiu o Pix, eu paguei super bem. Não foi de graça. Então, não me acuse. Eu vejo assim, sabe? E Satanás, ele tem, e eu acho que ele tem muita inveja, ainda pelo relacionamento que a gente tem com Deus e por causa da nossa naturalidade, tudo que a gente tem, naturalidade, tudo que é natural, tudo, nossa vida, sabe, de se relacionar um com o outro, de gerar uma criança, mesmo de envelhecer, o processo natural, até de poder morrer, porque nem isso ele não pode. Nem isso ele não pode, o sofrimento dele é eterno. A gente não, a gente ainda pode morrer e ir para o céu, que isso é maravilhoso. Até vejo como desejo de eternidade, e também estou escrevendo sobre isso. Há muitos anos já Deus me falou, é um grande pecado. Esse desejo, enfim, essas obsessões que o ser humano tem, sabe? Obsessão de demonstrar poder, né? A obsessão por comprar pessoas. Ai, é muita coisa. O engano é justamente isso, porque ele paga muito bem. E aí você fica olhando para aquilo que ele deu e você não tá vendo nas costas, ele tá roubando. Tá pagando na frente, tá roubando nas costas. É isso que eu vejo. Tchau. Deus abençoe vocês.